Fala, Excelência! Estamos hoje aqui em um dia especial. Recebemos a super visita do Padre Jean, aqui da Diocese de Campo Limpo, Igreja Todos os Santos, lá de Embu das Artes. E fugindo aí a regra, fugindo a todas as exceções, estamos diante de um padre que defende o direito ao porte de arma, defende um Brasil armamentista, defende o teu e o meu e o direito dele à legítima defesa. Padre, obrigado por ter vindo. É emocionante ter o senhor aqui com a gente. Conversamos sobre vários temas que seria interessante trazer aqui, mas o padre manja muito da coisa, tem uma intelectualidade fora de qualquer contexto, fora de qualquer razoabilidade. É alguém que vai me dar um banho aqui na coisa, mas vamos nos esforçar para chegar perto. Obrigado por ter vindo. Dr. Tony, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu acompanho já o seu canal, acho que praticamente desde que ele começou, tem ajudado bastante a esclarecer essas questões legais sobre a nossa categoria, né, de atiradores esportivos. E é uma alegria também partilhar alguma coisa com a sua audiência tão bem qualificada. Que isso, bem qualificada, porque temos vocês aí e pessoas igual o padre que apoiam a nossa causa. Padre, vamos começar aí com algumas demandas, algumas perguntas, algumas curiosidades. É minha, pessoal, e é da galera. A gente criou uma caixinha aí, veio algumas coisas. E começando pelo Instagram, infelizmente o senhor perdeu o seu Instagram recentemente, né? Foi ontem. Chateado? Tem alguns aspectos que me aborrecem, porque eu tinha um apostolado de perguntas e respostas com quase 10 mil seguidores, e eu recebi muitas mensagens no WhatsApp dessas pessoas dizendo: puxa vida, padre, cria outra conta. Mas vamos ver. Agora, as redes sociais estão muito cansativas hoje em dia. As pessoas, elas não estão dispostas a ouvir o que o outro tem a dizer. Eu tenho a minha opinião, e eu posso dizer qualquer argumento a respeito que as pessoas não escutam, parece. Eu gosto de debater, mas quando a pessoa simplesmente não entende o que você fala, é muito desgastante. Mas vamos ver se a gente consegue retomar a conta. Perfeito. Gente, eu estava conversando com o padre, existe uma possibilidade, se você também for vítima aí das censuras do Instagram, de qualquer outra rede social, busque o respaldo judicial, busque o respaldo do judiciário, que certamente haverá aí uma possibilidade de você recuperar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, se assim o padre entender necessário. E o senhor é padre há quanto tempo? Faço 10 anos agora em março. 10 anos, uma longa caminhada. Sim, já há bastante tempo. Estou ficando velho. Vocação de criança? Viu isso depois de algum tempo? Como foi essa trajetória? Não. A maioria dos meus irmãos padres já perceberam a vocação de criança. Eram coroinhas e terminaram o 2º grau, já entraram no seminário. Alguns ainda fizeram um seminário menor. Mas eu não. Eu nunca pensei em ser padre até os 24 anos de idade. Estava noivo, inclusive, quando aí terminei o noivado para entrar para o seminário. Sério? Sim. E a menina? Ela disse que entendeu, mas não quis mais. Nunca mais falou com o senhor, né? Se deu bem, casou com um deputado. Ah, tá bom. Bom, não daria pra dizer que casaria com o padre, mas enfim. Legal, legal. Pô, que coisa, não? E em algum momento se arrependeu disso? Não, me arrependi não. Tem momentos que a gente reavalia a vida, mas dizer que assim, penso em largar ou meu Deus, que besteira que eu fiz na minha vida, não. Entendi. E atirador esportivo? Há quanto tempo o senhor é atirador? Tem uma coisa que eu me arrependo. Eu podia ter entrado para a Arquidiocese Militar. E quando eu tive a oportunidade, eu não entrei. E depois eu podia ter feito concurso para entrar, mas eu pesava 146 quilos, achava que eu não ia passar na prova física. E agora que eu passaria na prova física, eu já passei da idade. Nossa, que legal. Você teve 146 quilos? Sim. Caraca, fez alguma cirurgia? Bariátrica. Bariátrica, entendi. Aí a partir daí, recuperou e mantém. Aí agora eu tô com o peso de uma pessoa normal. Quanto tempo? 3 anos e meio. Ah, tá, já tem bastante tempo. Já. Que legal, agora mantém, tá aí bonitão, firme, forte. Agora manter um pouquinho a academia. Sair daqui eu vou pro Krav Maga. Krav Maga? Sim. Que legal, faz aonde? No Campo Limpo. Pô, aí um abraço pra galera do Krav Maga lá do Campo Limpo. Qual é a academia, Vale? É o Krav Maga Caveira. Caveira? Uhum. Legal, legal. Quanto tempo? Pouquinho tempo. Eu fazia quando eu era adolescente no Rio. Aí do ano passado
eu decidi voltar a fazer esportes, né? Então, até voltei para o tiro, que eu também praticava quando eu era mais jovem, e encontrei o Krav Maga, mais ou menos perto dali de onde eu moro. Entendi. E aí agora tá atuante. Sim. Legal, legal. E o tiro? Quanto tempo? Eu atiro desde os 18 anos. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro que ele era atirador esportivo já. Hoje, inclusive, ele é instrutor, hoje em dia. Ele é engenheiro, mas aí a vida foi levando, ele agora é instrutor. Então ele me levava para atirar quando eu tinha 17, 18 anos de idade. Aí depois, quando eu fui morar na Espanha, depois vim morar em São Paulo, passei vários anos sem atirar, até que no ano passado, no comecinho do ano passado, um paroquiano meu se filiou num clube e me convidou para atirar de novo. E aí eu tirei melhor do que ele ficou zangado. E aí eu me filiei também, e aí voltei ao esporte. Chegou a disputar alguns campeonatos? Não, é muito difícil que eu venha disputar, porque a maioria deles são no fim de semana. Entendi. Quando a tua agenda... É mais ocupada. Perfeito. Quais horários da missa, senhor? Temos que ir lá, vamos... Doido para participar da família. Vou ficar muito feliz. E com certeza, desde já, vamos com a família inteira, irmãos. No domingo tem missa às 7, às 9, às 11 e às 7 da noite. Às 11 é um ótimo horário. O pessoal gosta. Às 19. 19, perfeito. Bom, galera, fica o convite, você atirador quiser participar, missa às 7, às 9, às 11 e às 18? E às 19. E às 19 horas, Igreja Todos os Santos, em Embu das Artes. Tá aí, sensacional. E padre, sem ser polêmico, mas o fator de o senhor ser um atirador frequente, alguém atuante na coisa, e postar foto, divulgar esse esporte, dizer que é armamentista e que o senhor defende aí a legalidade e a amplitude desse esporte. O senhor sofre alguma censura por parte do bispo, do arcebispo, dos párocos, essas coisas, não? Até o presente momento nunca aconteceu. Tem uma ou outra pessoa que acha estranho, porque perderam um pouco de contato com aquilo que a igreja realmente ensina sobre essa matéria, mas dos meus superiores, dos meus colegas, não. Inclusive, eu sou, acho que, um padre que expõe publicamente que é atirador esportivo. Mas esses dias mesmo eu fui ao clube, abri a porta e me dei de cara com outro padre da minha diocese. Ele falou assim, padre, não fala nada porque eu não quero aparecer. Entendi. Mas existem outros padres também. Não vou dizer que tenham muitos padres, mas existem outros padres que também são atiradores esportivos. Entendi, sensacional. Pô, você, meu amigo padre, que faz parte disso, venha divulgar, venha fazer exposições desse esporte. Isso é algo que está crescendo muito, não é vergonha nenhuma, não é nenhuma credibilidade, nenhum demérito. Muito pelo contrário, seria sensacional ter mais pessoas iguais vocês e que cuidam de tamanho rebanhos, tamanho fiéis e que certamente serão influências para novas gerações. O tiro vem a crescer. A arma no Brasil é um segmento que vai crescer muito, é algo que, de fato, precisa ser difundido. E, padre, aproveitando que a gente já está nesse ensejo da questão do tiro esportivo, o senhor é totalmente a favor do porte de arma civil, desde que preenchidas as prerrogativas e desde que seja aí voltado para a legítima defesa, certo? Sim. Desde que preenchidas algumas prerrogativas, que na verdade já existem hoje em dia, né? O teste psicológico, a aptidão, etc, etc. Eu acredito que todas as pessoas devem ter direito a acesso à sua legítima defesa e à defesa de terceiros. Inclusive, na doutrina da igreja, a legítima defesa de terceiros pode se tornar uma obrigação moral. Por exemplo, nós estamos aqui, aí chega uma pessoa e quer agredir a Amanda, e é muito mais forte que ela. Se eu não impeço essa agressão, é um pecado mortal gravíssimo. Então, a legítima defesa e a defesa dos mais fracos é um imperativo moral. Perfeito, olha aí, galera. Então, não é apenas previsto lá no artigo 25 do Código Penal. Também é um dever moral você intervir. Você já sei da resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Interviria, sem sombra de dúvidas, em uma injusta agressão de terceiro? Em uma injusta agressão de terceiro, sim. Perfeito. Mesmo que isso levasse o indivíduo a óbito? Eu não gostaria de maneira nenhuma que isso acontecesse. Aliás, eu não gostaria nunca de praticar nenhum ato de violência contra ninguém. Mas se numa situação extrema a
pessoa, infelizmente, escolher esse caminho. Não há muito o que fazer. Ou seja, padre, tente a sorte que o azar é certo, não é isso? Tá mais do que certo. Parabéns pelo ponto de vista, parabéns por defender isso com veemência e por ser tão franco com os teus fiéis, os teus seguidores e esse público que cresce bastante. Não sei se o senhor viu, recentemente saiu uma reportagem, incrível que pareça, da famosa Rede Globo, mostrando que os CACs já superam 1 milhão a título de nível Brasil. E sabemos que a maioria dos padres, eles tendem a apoiar um governo bolsonarista. Eu não escondo para ninguém, apoio dessa forma. O senhor tem a mesma visão, o mesmo aspecto político ou diverge em alguns sentidos? Eu não acredito que a maioria dos padres apoiem o presidente Bolsonaro. Acho que inclusive o contrário. Infelizmente, na Igreja do Brasil, há uma tendência progressista muito grande em parte do clero. Eu, pessoalmente, tenho algumas reservas a algumas coisas que o Bolsonaro fez e deixou de fazer nesse seu governo, mas dentro do cenário real, nós temos que olhar para a realidade. Eu adoraria que a monarquia fosse restaurada no Brasil. Não vai ser. No futuro próximo, pelo menos. Esse ano nós temos que votar, provavelmente, em 3 pessoas. Lula, Moro e Bolsonaro. Então, eu entendo que dessas 3 opções, a mais adequada seria o atual presidente. Colocando um cenário mais expansivo e trazendo aí o Ciro e o governador de São Paulo, João Dória, manteria-se ainda o mesmo ponto de vista? Entende que o Bolsonaro é o melhor? É verdade. Bom, o Marcos, ele é totalmente a favor da monarquia, do príncipe, do Dom Bertrand, né? Dom Bertrand. Inclusive, eu celebrava a missa para eles. Sério? Agora o Papa proibiu, mas... Eu acho que depois da Constituição de 1988, não se tem mais espaço aí para a monarquia, muito menos aí para quem acredita que teríamos um parlamento. Acho que o futuro do Brasil aí é a república mesmo, é o que temos por aí. O senhor acredita na vitória do governo Bolsonaro? Tenho esperanças. E gostaria que acontecesse. Mas dizer que é um fato dado, eu acho temerário. Inclusive, eu acho que todos os que pretendem votar no Bolsonaro deveriam ter essa temeridade, porque a ideia de que a coisa está ganha talvez não seja... Talvez revele surpresas desagradáveis. A gente estávamos conversando aqui antes, eu acredito muito em uma reciclagem aí do Legislativo, principalmente na Câmara, que temos eleições aí, 543 novos deputados. Eu acho que a gente tem tudo para montar uma base mais armamentista e aí, seja qual for o resultado, a gente, sem imaginar, creio também que o presidente Bolsonaro seja eleito, porque essa pauta necessita do presidente, necessita de um presidente armamentista. Mas, de todo sentido, temos aí a possibilidade de montar um congresso, um legislativo armamentista e que sustente esta pauta. O senhor tem quantos anos, padre, que manda pergunta? 41. 41 anos. Então o senhor é do tempo que o porte de arma ele era instituído pela Polícia Civil. Chegou a acompanhar isso, né? Eu era muito jovem, mas sim, já sou dessa época. Aliás, eu acho que era uma coisa muito, muito melhor do que hoje em dia, porque o delegado de Polícia Federal ele tem conhecimento zero sobre a pessoa que está pedindo porte. Enquanto que o delegado de Polícia Civil é o delegado do bairro ali, ou daquela circunscrição, né? Tem muito mais condições de ver, a julgar o caso com justiça, né? O que o senhor acha? O senhor acha que a igreja ela tende a ser favorável ou não à questão armamentista, a esse número de CACs, ao número de armas, a tudo que vem acontecendo no Brasil recentemente? Veja, doutor, quanto à moralidade de um ato, ela pode ser de 3 maneiras. Existem atos que são intrinsecamente maus. E nada que se faça de um ato intrinsecamente mau pode ser bom. Por exemplo, matar. Matar nunca se tornará um bem. Aí você, poxa, padre, você acabou de falar que se numa eventual a pessoa falecesse, era uma coisa horrível, mas que se
se assumiria esse ônus? Sim, mas isso justamente é assumir um ônus e não tornar um bem. A morte, por exemplo, de alguém sempre é um mal. Existem atos que são intrinsecamente bons. Por exemplo, dar de comer a quem tem fome. Se eu der de comer a quem tem fome ao mendigo, ou eu desse de comer ao Hitler, isso não faz o ato ser ruim, pelo fato do Hitler ser um dos piores seres humanos que talvez tenha pisado na Terra. Existem atos que são moralmente neutros. Esses atos que são moralmente neutros, a bondade ou a maldade deles depende da circunstância, da quantidade, etc. Por exemplo, comer carne vermelha é um ato moralmente neutro. Para mim é intrinsecamente bom, mas é um ato moralmente neutro. Agora, se você come muito a ponto de entupir as suas artérias e ter um ataque do coração, você está atentando contra a sua vida, o corpo que é o templo do Espírito Santo, então, ou come demais, é gula. O armamento em si, ter uma arma, é um ato moralmente neutro. A moralidade de ter uma arma dependerá justamente da circunstância, do objetivo, etc, etc. Se eu tenho uma arma, por exemplo, para defender a minha propriedade, é um ato bom. Se eu tenho uma arma para assaltar alguém, é um ato mau. Então, a mesma ação, ter uma arma, pode ser boa ou mal, quando o ato é, sim, moralmente neutro. Perfeito. Eu não lembro, a gente atua bastante, recebe todos os dias aí e-mails e vídeos e fotos de circunstâncias envolvendo arma de fogo, e até hoje eu não lembro de um cidadão fazendo um assalto ou qualquer coisa que seja com uma arma legal. Tem que ser muito burro para fazer isso, né? É fora de contexto, é fora de qualquer realidade, porque a gente escuta aí, armas tem que ser proibido, não pode ser vendido, as armas, todas as armas antes delas serem levadas aí ao crime organizado, elas já foram legais. Primeiro há controvérsias quanto a isso, porque hoje diversas são as armas que entram no país aí irregular pelas fronteiras. O comércio de arma é muito forte. Sempre foi, antes, muito bem antes do Bolsonaro. Diversas reportagens sensacionalistas que saíram essa semana, Fantástico, o Jornal da Globo e salvo melhor juízo, também no jornal... último Jornal da Globo, Jornal Nacional. Jornal Nacional. Todas trazem pontos levianos. Veja, reportagens que diziam que o cara estava sendo investigado desde 2018 atrelavam ele ter diversas armas aos decretos armamentistas do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, existe aí um lobby das algumas emissoras, em especial a Globo, em transformar isso em uma coisa ruim. O senhor tem, qual o aspecto, qual o ponto de vista do senhor quanto a isso? Por que essa necessidade da mídia em tentar marginalizar quem, por necessidade, busca ter um direito ao acesso às armas? Por questão ideológica. A mídia, de um modo geral, é quase toda progressista. E eles apostam na ignorância do povo, que é uma aposta bem apostada. Por exemplo, essa quase ganha. Essa reportagem que saiu. O cara é CAC? Bom, é CAC. Tá lá, ele tem o CR, ele é CAC. Mas as armas que ele envia, supostamente envia ao tráfico, é óbvio que não são as armas que ele compra no nome dele. Senão ele seria a pessoa mais cretina da face da Terra. Burro. O fato dele traficar armas e ser CAC seria... são coisas que não se tocam. Seria o mesmo, sei lá... encontramos um jogador de futebol que é traficante de arma, então a partir de agora é errado jogar futebol. É um absurdo. Só que as pessoas apostam na ignorância alheia, eles soltam essa informação assim, puxa vida, então os CACs estão querendo, há CACs que são CACs pro crime. Não. Outro exemplo, esses dias eu vi uma entrevista do Dr. Sérgio Moro, e ele falou sobre essa questão do porte e da posse de armas. Ele falou assim, eu não sou contra a posse de armas, mas a gente tem que olhar a questão do porte, aí eu já não sei bem, porque imagina as pessoas terem uma metralhadora na rua. Aonde que uma pessoa, que um civil, mesmo CAC, pode comprar uma metralhadora? Conseguir um porte para andar com uma metralhadora na rua. Chega a ser absurdo, né? Só que aí a pessoa que não entende muito do assunto, né, fala assim, puxa vida, é verdade, não pode ter metralhadora na rua. Não, claro que não pode ter metralhadora na rua. Mas ninguém está pleiteando nada parecido com isso.
Afeganistão, né? O cara com a Kalashnikov no pescoço. Um lugar de guerra. Inclusive, tem uma foto que viralizou na internet de um padre no Oriente Médio celebrando a missa com a metralhadora, porque a pessoa invadia a missa e matar todo mundo. Celebraria uma missa, sim? Se eu estivesse numa zona dessa, sim. Tranquilo, sem problema. Mas aqui, segurança deixa aqui comigo. Mas aqui no Brasil, realmente, nós não precisamos de uma metralhadora. É diferente você ter uma arma de um porte menor para defesa do seu patrimônio, da sua vida ou da vida de terceiro. Entendi. Podemos então dizer que ter uma arma não é pecado e não é imoral? Em si, não, de modo nenhum. Entendi. A Bíblia, ela traz alguns pontos, né, que tangem a questão de armas, defesa, legítima defesa, essas coisas. Tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Né? Mais o Antigo Testamento do que o Novo. O Antigo Testamento é recheado, porque... exemplo mais fundamental, Deus manda Israel invadir, Deus manda os judeus invadir aquilo que seria a nação de Israel. Eles não invadiram as nações inimigas com flores, armas. Jesus mesmo, ele repreende Pedro quando Pedro corta a orelha de Malco, porque justamente a prisão de Jesus deveria acontecer. Mas Pedro portava uma arma. Mas Pedro portava uma arma a mando de Jesus. Quem não tem uma espada, venda a sua capa e compra uma espada. Isso é uma ordem de Jesus. Vejam aí, meus amigos. Parabéns, padre, pela resposta sensacional. Há quem defenda que o governo que busca desarmar os seus cidadãos, ele busca se perpetuar no poder. E a gente viu isso aí, Venezuela, Cuba, muito tempo. Chile já começou aí, estão falando até em acabar com as forças armadas e uma série de coisas. Se houver uma possibilidade de um retorno de um governo ultra-esquerdista ou esquerdista, como o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor vê uma possibilidade do Brasil alcançar níveis iguais aos da Venezuela? Eu não tenho a capacitação para fazer uma projeção geopolítica dessa natureza, mas intuitivamente eu receio que, apesar de grandes dificuldades, porque o Brasil é uma nação muito maior do que essas dos nossos irmãos da América do Sul, mas eu não acho que isso seja impossível de acontecer. A gente estava até conversando antes da entrevista, né, sobre um eventual governo Lula. O doutor acha que talvez eles queiram emular aquilo que foi no seu primeiro mandato. Eu já, apesar de achar essa uma possibilidade também, acredito que ele virá com os dois pés no peito, né, principalmente que ele tem uma grande raiva dos evangélicos, porque os evangélicos traíram o PT, né, isso é inegável. Só que não tem como ele prejudicar os evangélicos sem prejudicar todas as religiões cristãs. Então ele vai vir com dois pés no peito, vai ser aprovado aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, a proibição inclusive de se falar que as práticas homossexuais são eventualmente pecaminosas, isso vai se tornar crime. São todos projetos que já andam há anos, que eu tenho certeza que se o Lula ganhasse, as pautas todas vão sair, inclusive a pauta armamentista. Isso é temerário aí a qualquer governo, qualquer nação. Embora o senhor traga isso, mas o senhor acha que a bancada evangélica, junto à bancada da bala, junto a diversas outros que se misturam ali, bancadas, eles não barrariam essa velocidade, essa sede de vingança do eventual vitória do presidente? O senhor acha que ele traria de novo aquela forma do mensalão, aquela compra de votos? Não tenho a menor dúvida que ele traria novamente algum esquema semelhante ao mensalão. E que eu vou falar uma coisa um pouco complicada, mas, e por favor, não me entendam mal, não é uma crítica aos evangélicos em si, mas a bancada evangélica não é para nada confiável. Tanto que na época do governo PT, a bancada evangélica era petista. Com a queda da Dilma, foram apoiar o presidente Bolsonaro. Então, eu não confio, não é que eu não confio nos evangélicos, pelo amor de Deus, não confio na bancada evangélica. Você acha que eles dançam conforme a música e aí se a coisa for boa para eles, eles podem Exato. mudar isso? Principalmente se o Lula vier com a sanha de perseguir os evangélicos. Eles vão tentar
acomodar a coisa da melhor maneira possível. E eu não sei, as pessoas dizem que o Bolsonaro tem tendências autoritárias. Eu acho que o Bolsonaro ele não pensa muito no que ele fala. Mas me diga um ato de fato autoritário do governo Bolsonaro. Ele está associado de tudo. Ainda que ele quisesse, não teria essa possibilidade. Né? Mas o Lula sim tem tendências autoritárias. Ele quer regular a mídia. O Lula quis, quando ele era, ainda na época do Lulinha, Paz e Amor, ele quis tirar o passaporte de um jornalista estrangeiro, que foi aquele primeiro que disse que ele era cachaceiro. Então, imagina, o Lula tem tendências autoritárias muito fortes. Isso se repetiu com o próprio policial, o agente japonês da Polícia Federal, Sim. Que ele não suportava, ele perseguia, e no próprio filme que relata a verdade, né, ele fala que ia pedir para o então ministro da Justiça na época afastar ele, que era um bandido. Ele cria os demônios, ele cria ali os inimigos dele, e aí sim, a partir disso, ele passa a ser muito, muito autoritário. Bom, esperamos que não tenhamos que lidar com isso. Eu acho que o Marx sempre diz que países fortes criam homens fracos, e homens fracos criam tempos ruins criam homens fortes novamente. Eu acho que a gente não precisa estar se reciclando desse jeito. Eu acho que a gente tem tudo aí para evoluir. Temos que pensar, temos que analisar, ver tudo que passamos, tudo que aconteceu. Agora, sabe uma coisa que eu não consigo entender nesses que buscam, a gente está aí no aspecto político, mas é algo que a gente tem que discutir, já está aí, e o Brasil mudou nesse cenário. Eu acho que você realmente tem que interagir com isso. Se você não interagir, se você não participar, você vai sair atrás daqueles que vão interagir, e ali estarão. Então a gente tem que discutir bastante isso. Como pode, ou como é a cabeça de alguém que vê um cara que foi condenado em todas as instâncias? Porque há quem diga, o Sérgio Moro era tendencioso, o doutor Sérgio Moro ele era tendencioso, quando ele era juiz ele fez isso de caso pensado, mas tudo que ele fez foi ratificado pelas instâncias superiores, por um ministro, por um desembargador, três desembargadores, relator, revisor e presidente. Isso chegou até o STJ, que também se mantiveram. Então, ou seja, ele foi julgado por 11 juízes, a maioria de carreira. Como que se pode, mediante tudo isso, se ter uma discussão desse gênero, né? Você consegue enxergar isso? Porque eu paro e vejo que não tem viabilidade para isso. Veja, doutor, eu sou formado em filosofia, mas não tenho tanta expertise na matéria. Mas alguns filósofos ou professores de teologia, de filosofia, acreditam que a gente está vivendo na época da pós-verdade. Ou seja, os fatos. O que é a verdade na concepção filosófica tomista clássica? A verdade é a adequação do que eu penso à realidade. Eu digo, isso aqui é couro, porque eu estou vendo, eu sinto, vejo todos os atributos do couro e emito um juízo. É couro. A verdade, nos tempos em que nós estamos vivendo, ou seja, a adequação do que eu penso à realidade, não importa. A mentalidade da pós-verdade é uma mentalidade de que o pensamento cria a realidade. Um exemplo bem claro. Você lembra na época do prefeito Haddad, quando colocaram as ciclovias? Ciclovia é uma coisa boa? Ao meu aspecto, não. Não. Em si, a ideia de ter ciclovias em São Paulo. Sim. Se você parar para pensar ali, possibilidade da família andar de bicicleta, ali sim, torna-se uma coisa boa. Então, já que é uma coisa boa, vamos colocar ciclovia em toda São Paulo. É uma ideia estúpida, mas foi feita. A época que isso aconteceu, eu era seminarista no bairro do Campo Limpo. Foi muito engraçado, eu estava passando de carro e tinha um gato morto pintado de vermelho. Ou seja, a ideia cria realidade, mas isso não funciona na prática, porque a ideia não transforma a realidade. Mas, infelizmente, é como está a mentalidade ocidental contemporânea. Não importa que existam provas cabais de que o Lula é um criminoso. Eu gosto dele. É o que importa. Eu detesto o Bolsonaro. É o que importa. Entendi. Aí o Bolsonaro ele anda muito ao contrário aí aos artistas, a uma série de cantores de grandes proporções, uma série de coisas. Influenciadores, e isso transforma ele aí em alguém
não dá para competir nesses termos. Mas o nosso governo ele tem algo aí que presidente nenhum nunca teve nem nunca vai ter, que é os militantes, ou seja, somos nós, o meu irmão, talvez eu possa dizer dessa forma, que nós mesmos, nós fazemos campanha sem nada em troca, ou seja, a gente difunde aquelas ideias, difunde aquelas coisas, e eu acho que isso, ao final, teremos aí uma grande possibilidade de mais uma vitória em 2022. Deu show, seu doutor. É a expectativa. Voltando aqui para a questão do tiro esportivo, para a questão armamentista. Padre, a gente escuta muito e vê muito nas redes sociais que o Vaticano, ele é sócio da indústria de armas italiana, Pietro Beretta. O senhor sabe alguma coisa nesse sentido? Isso é verdade? Tem algum conhecimento quanto a isso ou não? Não tenho conhecimento. Se for verdade, eu deveria ter desconto especial para padre, porque meu sonho é ter uma Beretta, mas 30 mil numa arma, misericórdia. 35 mil reais uma M9, preço absurdo. Mas não me estranharia, porque a igreja, ela tem investimentos em diversos segmentos. Então, não vejo por que não poderia também ter algo com a Beretta. Até porque a guarda do Papa não é feita de rosas, né? Sim. É um dos exércitos mais bem treinados do mundo. Diz que supera o exército israelense e a Guarda Suíça. Dizem que sim. Eu vi uma reportagem e o equipamento que eles utilizam é de última geração, muito moderno. A gente vê eles usando aquela roupa que Michelangelo desenhou e uma alabarda, mas isso é apenas no cerimonial. Eles estão armados até os dentes. O senhor falou da opinião do senhor quanto às armas, quanto ao crescimento, quanto a essas coisas. Falou também de como o senhor vê a igreja nesse sentido. E o Vaticano? O senhor acha que ele é a favor ou não de países armados, cidadãos armados? Bom, quando a gente fala da igreja, a gente precisa entender aquilo que a igreja diz e, às vezes, as opiniões pessoais das pessoas. Então, o que a igreja diz sobre o assunto, o que os últimos pontífices disseram sobre o assunto, é que se deveria buscar, em nível mundial, a nível global, que se não produzissem armas de destruição em massa. Tá? Ainda que a gente saiba que isso seja uma coisa utópica. A Rússia não vai desativar todas as suas bombas nucleares, os Estados Unidos também não vai, Israel também não vai, etc, etc. Mas é óbvio que a igreja ela não fala tanto para as coisas como elas são, mas como as coisas deveriam ser. No mundo ideal, ninguém precisaria ter arma, a não ser para brincar, de atirar ou de caçar. Mas nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. Então a igreja entende que isso é posição realmente magisterial, que a pessoa deva ter acesso aos recursos necessários e proporcionais para a sua defesa. Agora, vamos dizer, essa é a opinião de todo católico? Não. Há católicos que discordam. Como também dizem que até católicos são a favor do aborto. Ele está indo contra aquilo que a igreja ensina. Mas não dá para se pensar em um ser humano que seja favorável ao aborto, né? Isso é um absurdo em qualquer contexto. Infelizmente existe. É difícil de se entender. Um assuntozinho aqui bem interessante. A igreja passa sempre por reformulações, por administrações e coisas nesse sentido. E aí a gente está na era franciscana, na era do Papa Francisco. Sua Santidade, o Papa Francisco. O senhor entende que a escolha do Papa Francisco... Vamos esquecer que ele é argentino, porque senão a gente nem faz essa pergunta. Aí eu já ia dizer que não gostei. É só de graça. Falando aqui, a gente não fala de argentino nem de palmeirense. Mas vamos lá. O senhor acha que o Papa Francisco foi a escolha ideal para o mundo moderno, para o mundo em que vivemos e para tudo que a igreja vem passando e para a perda de fiéis a nível mundial? Porque a igreja vem aí amargando, quanto mais anos se passam, menos número de fiéis, menos número de católicos, menos número de pessoas que frequentam o batismo, a comunhão, o crisma, assim como eu fiz. O senhor acha que a escolha do Papa Francisco foi ideal para isso? E que ela tem alguma coisa a ver quanto a isso? Qual é o ponto de vista do senhor? Aí estou falando do senhor padre. Antes de responder, eu posso colocar umas bases preliminares? Por favor. Todos os católicos, se eu sou católico, todos, devemos amar e obedecer o Santo Padre
em tudo que ele diz em consonância com o magistério e a tradição. Tá? Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Então, eu amo o Papa Francisco? Amo. Rezo por ele em todas as santas missas, é porque é obrigado a rezar pelo Papa nas missas. Quem não reza pelo Papa não está em comunhão com a Igreja. Tudo que o Papa Francisco manda fazer, eu faço? Sim. Agora, os papas, apesar de receberem um influxo sobrenatural da graça, são pessoas, como você e eu. E nas suas posições pessoais, e até mesmo na sua conduta pessoal, um papa pode errar. Houve papas na história da igreja que foram terríveis, que tiveram filhos, que mantinham amantes, homens e mulheres, são coisas terríveis. Algumas posições e declarações que o Papa Francisco faz que não são necessariamente vinculativas ao magistério, eu tenho toda a liberdade de concordar ou discordar. Eu não vou virar, não sei qual é o time que o Papa torce, o Boca Juniors, eu não vou virar Boca Juniors porque São Lourenço, não vou virar São Lourenço porque o Papa é São Lourenço. Ele deve achar que é o melhor time do mundo. Eu acho que ele está errado. Então, eu preciso concordar com todas as opiniões do Papa, que sejam opiniões pessoais. Nesse sentido, há alguns anos atrás, eu gravei um vídeo no meu canal dizendo: o Papa Francisco é um castigo para a Igreja. O título, obviamente, era clickbait, né? A pessoa já vê que o padre vai falar mal do Papa, mas justamente estamos fazendo o contrário. Porque, veja, São João Paulo II, vamos voltar um pouquinho, foi um dos papas mais fortes da história da Igreja. E hoje em dia, se você falar de São João Paulo II, todo mundo lembra do velhinho, né, que a pomba descia e parava no ombro dele. Mas quem tem a minha idade e é um pouquinho mais velho, lembra que o pontificado dele não foi para nada fácil. Haviam revoltas de padres contra o Papa. Havia lugares em que o Papa ia e havia manifestações de católicos contra ele. Atentados, né? Atentados. Houve aquele famoso caso daquela cantora Sinéad O'Connor, que depois disso ela teve a vida destruída, né? Mas, que ela, no Saturday Night Live, rasgou uma foto do Papa. Então, foi muito controvertido. Depois o pontificado do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele é objetivamente uma das mentes mais brilhantes do século XX e agora no século XXI. Ele é realmente... A gente banalizou muito a palavra gênio, né? Mas ele é, na acepção clássica do termo, um gênio. Uma pessoa brilhante. Né? Tem pessoas inteligentes, né? E tem pessoas que estão ali. Polonês, né? Ele é alemão. Alemão. É o Joseph Heitzer. Sim. Ele fez um pontificado extremamente conciliador. Ele procurou conciliação com aqueles católicos que ficaram muito ressentidos depois do Concílio Vaticano II, quando liberou a missa tradicional para qualquer padre celebrar. Inclusive, eu sou um dos padres que celebro a missa tradicional. Ele conseguiu que uma parte da igreja anglicana voltasse para a igreja católica. Então ele foi um homem, assim, super conciliador. E alta, mas foi também duramente criticado por boa parte dos católicos. Então veja, nós tivemos 2 grandes papas seguidos. O Papa Francisco, ele tem uma qualidade que eu acho admirável. Ele não se deixa sequestrar. O Papa Francisco, ele tem as opiniões e as convicções dele, as quais algumas eu comungo, outras eu não concordo tanto, as que não são parte do corpo magisterial, mas ele não se deixa sequestrar. Por exemplo, o Papa Francisco é aquele que diz no avião: quem sou eu para julgar os homossexuais? Não disse nada demais, porque ninguém julga os homossexuais, a gente não julga pessoas, a gente julga o pecado em si. Ele falou nada demais. E aí parte das pessoas ficaram escandalizadas. Mas esse é o mesmo Papa que disse: quem não reza para Jesus já reza para Satanás. Uma coisa que eu tenho certeza que nem Bento XVI diria em público.
Então o Papa Francisco não se deixa sequestrar. E eu acho que nesse sentido é que ele foi um castigo e uma bênção de Deus para a igreja. Porque ele é como é, e não como você, eu, o Leonardo Boff, ou quem quer que seja, quer que ele seja. Que eu acredito que ele é um Papa, um grande Papa, um Papa à altura de Bento XVI, de São João Paulo II? Não acredito. Acho que o pontificado dele tem algumas coisas que foram muito complicadas. A própria restrição à missa tradicional recente, no ano passado, está causando um imenso desconforto e dor em grande parte dos católicos. Então, ele mandou, eu obedeço, mas eu não concordo. Então, acho que essa é a resposta. O amor do Senhor para o pastor, eu amo o Papa. O amor do Senhor é institucional, é pela figura do Papa, mas não pessoal, é isso? No caso concreto, sim. No caso do Bento XVI, eu amo Joseph Ratzinger e Bento XVI. Entendi. Aí é pessoal, é emocional e Sim. Não institucional, não a figura do Papa ali, o que ele representa. Por exemplo, Alexandre VII, Papa da Idade Média, que teve filhos, que foi assim, uma pessoa humanamente horrorosa. Não posso dizer que eu amaria o cardeal Borgia, que ele era da família Borgia? Não, é um ser humano desprezível. Amo o Papa Alexandre VII, sim. A figura institucional do Papa. Perfeito. Padre, diante da brilhante pergunta que o senhor trouxe pra gente, vou falar de um filme antigo, pode até dizer que é heresia e pecado ter assistido, mas eu assisti e eu vi algo que não parecia ter um fundamento. Salvo engano, Anjos e Demônios, do Dan Brown. Do síndrome de Down Brown? Síndrome de Down Brown. Aí é o seguinte, existia a história do Carmelengo que queria ser Papa e que ele entendia que a igreja vinha de novo naquela decrescência e que era dominada por pessoas antigas, senhores, idosos e que isso tinha que ser mudado. Eu cheguei a comungar do mesmo pensamento de que, embora você se adquira ali conhecimento, ensinamento, situações de vida com a idade, mas que um pouco de juventude e de fibra física, esse tipo de coisa, isso não traria um bem para a igreja ou para qualquer uma outra instituição que tente se renovar e que tente acompanhar os atuais dias? Bom, os livros do Dan Brown, eles funcionariam muito bem como ficção se ele não fosse um escritor tão preguiçoso. Existem alguns erros que são absurdamente grosseiros na obra dele, como, por exemplo, o monge do Opus Dei. Não tem monge do Opus Dei. Não existe. Com preguiça de estudar. Ele coloca, até eu vi o filme, né, não li o livro. O Camerlengo foi o Ian McGregor. Para ser Camerlengo tem que ser cardeal. Para ser cardeal tem que ser bispo. E não se pode ser bispo antes dos 50 anos de idade. Não é qualquer padre? Não. Então, assim, se ele tivesse me perguntado, eu nem ia cobrar a consultoria. Para poder o livro dele ter um pouquinho mais de... né? Então, o livro dele é cheio desses absurdos e desses erros grotescos. É impossível ter um Camerlengo com a idade do Ian McGregor. Acho que hoje o Ian McGregor não tem 50 anos de idade. Né? Desculpa, é que o Ian McGregor, na verdade, é no Código da Vinci. No Código da Vinci? No Código da Vinci, que ele é o Sir Lee Tevin, que é o francês. E, na verdade, o Camerlengo é um homem mais... Não. Você está falando do Ian McKellen. O Ian McGregor era o Camerlengo, que é o Obi-Wan Kenobi. Né, o Ian McKellen, que é o Gandalf, é que fez lá o inglês, a francês. Sim. Você não lembra do Camerlengo? Não, eu me lembro, mas eu não conhecia o ator. Perfeito. Mas sobre a questão da juventude. Quando São João Paulo II foi eleito bispo, ele foi eleito bispo muito jovem, com 50 anos. O cardeal Winzinski, né? Na época, ele chamou o Karol Wojtyla para conversar e falou: você foi eleito bispo. E aí São João Paulo II respondeu: mas eu sou muito jovem. E o cardeal Winzinski disse: isso é um mal que logo vai passar.
Então, a idade traz alguma sabedoria. Porém, para algumas coisas, de fato, se exige vigor físico. E eu acredito que na estrutura atual da igreja, todas essas coisas que exigem vigor físico são ocupadas por pessoas mais jovens. Por exemplo, o chanceler da nossa diocese de Campo Limpo é um dos padres mais jovens da diocese, o padre Everton, ordenou junto comigo, mas é bem mais jovem do que eu em idade. Então, existe sim dentro da igreja uma oportunidade e inclusive um incentivo a que padres jovens tomem algumas posições que exijam de fato esse vigor físico. Mas, por exemplo, um bispo jovem seria uma coisa muito complicada. Imaginem que eu não poderia ser eleito bispo, porque eu não tenho 50 anos, mas, sei lá, numa situação extraordinária, o Papa mandasse. Eu não me sinto com sabedoria, estrutura e maturidade o suficiente para governar uma diocese. Imagina, você está na diocese, você é responsável por todos os padres e por todos os leigos. A diocese de Campo Limpo tem um bairro do Morumbi, as cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu. Olha quantas realidades absurdamente diferentes dentro de um território diocesano. É óbvio que falar, evangelizar as pessoas que moram aqui no Morumbi é muito diferente do que você vai falar para uma pessoa que é um caseiro em Juquitiba. Mas esse mesmo bispo é responsável por salvar a alma dessas mesmas pessoas. E ter que lidar com todos os problemas administrativos, contas, os problemas judiciais da diocese, o bispo pessoalmente que responde por todos eles. Então, precisa ter uma certa estrutura emocional. É claro que nem sempre a idade reflete isso. Tem velho que são complicados e jovens que são muito maduros. Mas, em linha geral... Entendi. Perfeito. Gente, esse foi o padre Jean Paulo, que gentilmente veio aqui. Como vocês viram, assunto muito bom, a gente acaba diversificando e tratando de diversas coisas que fogem aí ao que a gente queria abordar, principalmente que era a questão armamentista, e ver que isso está em todas as classes sociais. Ou seja, a gente tem da Luísa Tomé, que estava ontem no nosso canal, ao padre Jean, que está aqui hoje, ao João, a Maria e a todos os atiradores que temos aí ao longo do Brasil. Bom, agradecer vocês de novo, dizer que sigam o padre nas redes sociais, logo o Instagram dele vai estar de volta, mas se não tiver, ele já está com um novo Instagram, não é isso, padre? Como que a gente acha? Esse é um Instagram de piada, chamado Padre Surtado. Perfeito, tá lá, Padre Surtado. Vou pedir para o Leãozinho deixar o link depois aqui do padre, o @ dele. Sigam o padre, prestigiem a sua missa, eu deixo aqui o convite, pretendo ir lá tão antes, seja possível, nessa semana ou na outra, vou estar por lá. Então, quem quiser ir lá, está aqui o convite, não é isso, padre? Está o convite, sigam o padre, acompanhem, ele é alguém sensacional. Gente, nós abordamos diversos assuntos, mas perto do padre eu me senti aqui um analfabeto. Padre, parabéns, professor, pelo teu conteúdo intelectual, teu vasto conhecimento em todos os assuntos, principalmente no que tange a teologia, a igreja, os seus regulamentos, suas hierarquias. Super feliz. Obrigado de novo por ter vindo. Obrigado pelo convite, doutor. Gostaria de deixar aqui um presente da nossa equipe com o padre. Galera, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um PAC-BR, um plano de apoio que está aí para ajudar todos os atiradores. Eu queria presentear o padre, não é a carteirinha oficial, mas o senhor já é membro desde já. Obrigado. Tá aqui muito obrigado. Filiação. Em breve o senhor recebe a carteirinha oficial, mas desde já está válido. Para aqueles que não conhecem, esse é um plano que cobre todo e qualquer tipo de problema que, se um dia vocês vierem a ter, tomara que não, mas se vier a ter envolvendo armas de fogo, contem com o PAC-BR, está aqui, estamos à disposição, a assessoria jurídica é do nosso escritório, está aqui, padre, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado mesmo, doutor. Deus abençoe. Amém, já obrigado. Estamos abençoados, só em ter o senhor aqui. Então, gente, é isso, obrigado, dá aquela força pra gente, se inscreve no canal, dúvidas, chama a gente lá no Instagram, Tony Santana, Tony com Y, Santana com 2 T's, .adv. Obrigado de novo, padre, mais uma vez,
externar nossos agradecimentos. Obrigado. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais, por favor, sinta-se à vontade. Gente, Pátria Armada Brasil, juntos somos mais fortes. Apenas quero desejar a bênção de Deus a todos e a intercessão de São Gabriel Possente, que é o padroeiro dos atiradores. Tá aí, São Gabriel Possente. São Gabriel Possente. Pronto, já temos um santo padroeiro. Isso aí, gente. Obrigado de novo.